apartamento da cidade, carros novos na garagem, planos de saúde em dias, dinheiro na conta, né? Até porque o texto diz que ele deu muito dinheiro nesse dia. E ainda disse mais: se eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, né? Então ele estava disposto, porque não era a necessidade dele um bom emprego, a necessidade dele era na alma. É o que hoje a gente se vê muita gente que não quer reconhecer que precisa de Jesus. Tem até tudo, mas não tem Jesus. E ele percebeu que algo estava faltando na vida dele. E quando ele ouve falar, quando a notícia chega, ele logo entendeu que se ele tivesse uma oportunidade de ficar frente a frente com Jesus, eu acho que ele ia confessar o pecado. A decisão dele era essa. Porque o texto diz que ele procurava ver Jesus. Observando bem, ele desejou ver Jesus. Por quê? Porque ele não queria só ver. Observe que quando uma pessoa ela só queria, você percebe que essa pessoa só queria. Não, eu queria. O que é queria? Se tiver uma oportunidade, eu faço. Caso contrário. Mas ele aqui, ele queria algo mais. Até porque, por ser um homem de estatura mediana, vamos dizer, talvez ele fosse mais baixo do que eu acho que deveria ser, porque quando a Bíblia diz que o cabo era pequeno, é porque era pequeno mesmo. Então, eu me sinto maior que ele, na estatura, né? Eu acho que ele era menor que eu, porque para a Bíblia destacar, eu sei que eu sou um homem de pequena estatura, mas eu não tenho inveja do Zaqueu. E aí ele, por ser um homem de pequena estatura, ele observou e viu que a multidão que acompanhava Jesus, para ele era algo quase impossível se deparar com Jesus, porque a multidão comprimia Jesus, era uma multidão, era a cidade acompanhando Jesus, querendo uma oportunidade, uns querendo ser curado, né? Outros querendo, acredito que cada um tinha uma causa e cada um estava disputando o seu espaço. E Zaqueu observou isso, de longe ele diz, não dá. E aí ele teve uma ideia, porque ele poderia já dizer, não, deixar passar, noutra oportunidade eu vou, porque nessa não dá para mim. Mas ele tinha um desejo no coração, ele queria ver Jesus. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu colocaria: o homem que desejou ver Jesus. Pastor, mais ou menos assim. Você sabe que hoje as pessoas não têm desejado vir à igreja? Elas não têm se preocupado com isso. Elas até vêm, mas elas não têm o mesmo desejo. Porque para vir à igreja e ser abençoado, tem que vir com o desejo no coração de estar aqui. Davi dizia que o prazer dele era estar na casa do Senhor, porque ele sabia que quando estava na casa do Senhor, ele tinha uma conexão diferente. E de fato, é para ser assim. Uma coisa é eu em casa, e uma coisa é eu na casa do Senhor. Uma coisa é eu me deslocar para vir à casa do Senhor. Eu tenho que gerar uma expectativa dentro de mim, para que
quando eu chegar aqui, algo aconteça comigo. Que não seja só eu vim, pastor, eu vim assistir o culto, foi legal. Não, você tem que vir e sair daqui com uma experiência nova, com um milagre novo na sua vida. Esse é o sentido de vir à casa do Senhor, de desejar estar aqui. Mas às vezes a gente vê assim que uma boa parte já vem, quase não chega. Digo, meu Deus, eu vou pela misericórdia. Outros já se acostumaram a vir, estão no automático. Está automatizado já. Vim a casa, vai e volta, já acostumou. Mas o que eu observo na vida desse homem é que quando ele desejou no coração dele ver Jesus, Jesus atende a sua necessidade, o seu desejo chama a atenção do mestre. Uma multidão que queria ser contemplada por ele, mas apenas Zaqueu. E quem era Zaqueu? Era o homem mais corrupto da cidade, injusto, enganador. No meio de uma multidão, mais no cego é aquele que Jesus dá atenção para ele, porque ele desejou ver Jesus. Eu quero lhe dizer que se você tiver desejo no coração de ver Jesus, de sentir sua presença, eu quero lhe dizer que você vai viver as mesmas experiências que Davi teve. Os acessos que o rei Davi tinha, de tocar o coração do Pai, de sentir sua presença, de chegar aqui e voltar para casa renovado, independente do pecado que cometeu. Porque nós precisamos desejar isso na alma. Tem que ter um desejo, uma vontade dentro de nós. Porque essa vontade que vai gerar um milagre, é que vai conectar o Pai. Porque quando nós nos expressamos de uma forma que nós reconhecemos os nossos erros, é mais fácil Deus olhar, é mais fácil Deus dar uma atenção exclusiva para nós. Com a sua onipresença, Ele consegue dar uma atenção especial a cada um de nós, ao mesmo tempo. Ele consegue olhar para o coração de cada um e devolver aquilo que a gente espera, quando há desejo no nosso coração. Simples assim. Era o homem que a cidade rejeitava, era o homem que era tido como um traidor, porque ele era judeu, ele não era romano, mas foi comprado por Roma, se rendeu a Roma e estava submissa a Roma, mas era judeu. Pelo fato dele ser judeu, ele era tido como um traidor, ele era rejeitado. Mas porque o homem mais rejeitado da cidade é aquele que Jesus dá a maior atenção e decide ir para a casa dele? Me responda. Porque o homem mais errado naquele ambiente foi aquele que mais recebeu a atenção de Jesus. O segredo estava no coração dele. O segredo estava simplesmente no coração dele. Simples assim. O problema não é cair. O problema é querer permanecer caído. Deus disse: o homem cair 7 vezes o levantará. E Jesus faz menção disso, não só 7, mas 70 vezes 7. Então
nós precisamos entender como igreja, que quando nós falharmos na nossa missão, nós precisamos ser homens e mulheres que precisamos reconhecer os nossos erros e se pôr de pé, levantar a cabeça e saber que o meu Deus está comigo. Ele diz: não pequei-vos, mas se pecar, tem um advogado que está do lado do Pai, Jesus Cristo. É o nosso advogado fiel, amém? Dê um aplauso a Jesus. Eu já ministrei várias vezes essa palavra, mas hoje eu decidi frisar o desejo desse homem de ver Jesus. O Espírito Santo me levou a esse entendimento, porque o meu desejo é que faz a diferença. Se eu não tenho desejo a começar a vir à casa do Senhor, se eu não tenho desejo de vir, é possível você voltar do mesmo jeito, porque vir à casa do Senhor tem que ter desejo, tem que ter desejo. Se não tiver desejo, não tem milagre. Porque se eu não desejar, se você não desejar algo, como? Se eu não desejo, o que é desejar? É querer, é possuir, é ter. Eu quero. Então, eu tenho que desejar isso. Olha o que Davi diz no Salmo 73:5. Quem mais tenho no céu, senão a ti? E na terra, não desejo outra coisa além de ti. Davi está dizendo: tudo que eu desejo na terra é tu, Senhor. Esse é o meu maior desejo. Eu desejo, porque eu tenho que desejar. Ele diz: de tudo que eu desejo, o que eu mais desejo é o Senhor. O que eu mais quero é Ele. Se o teu desejo está abaixo disso, se você deseja coisas que não consegue desejar no mundo espiritual, você está errado. Você precisa se arrepender. Como assim, pastor? Você precisa se arrepender. Passar pelo processo do arrependimento. Porque esse homem aqui, ele não precisava de cura, mas ele tinha sim um pecado dentro dele. Às vezes as pessoas não vê o que a gente faz de errado, mas Deus vê. Estava observando a parábola do filho pródigo e estava fazendo meio que um paralelo. O desejo daquele jovem, quando ele gasta tudo que tem, vai comer comida com os porcos, aí ele lembra da casa, ele lembra do que ele tinha, aí ele deseja voltar para a casa do pai. Ele desejou voltar de novo, e diz: eu não quero nem ser filho, porque eu nem mereço, porque o direito que eu tinha de filho, eu joguei fora. Mas eu sei que como funcionário do meu pai, eu vou estar muito melhor do que aqui, nessa lama. Porque ele desejou voltar. Bem como Zaqueu desejou estar com Jesus. Aí o filho pródigo tem o mesmo desejo: eu quero voltar à casa do pai. Eu quero ir para a casa do meu pai, porque lá eu sei que tem comida, muita comida. Ele é muito próspero, e eu sei que os funcionários do meu pai vivem muito bem, e eu quero ter a oportunidade de voltar e ser um funcionário.
enquanto ele não desejou no coração, ele estava lá nas orgias, gastando, desperdiçando, jogando seu tempo fora. Mas no dia que ele reconheceu, aqui não é o meu lugar, eu desejo voltar, um milagre acontece. Porque enquanto não há desejo nas pessoas de ver Jesus, elas não vão querer. Mas no dia que elas sentirem desejo, você apresenta Jesus e elas vão abraçar Jesus. E Jesus vai ao encontro delas e vai fazer um milagre na vida delas. Porque elas desejaram ver Jesus. Elas desejaram ter uma experiência com Jesus. Mas isso não se aplica para quem está lá fora, se aplica para nós. Porque quando eu não tenho desejo de algo na casa do Senhor, as coisas não acontecem. Quando eu não tenho desejo de falar em línguas, eu não vou falar em línguas. Quando eu não desejo ser batizado no Espírito, não serei batizado no Espírito. Porque eu não busco, eu não desejo, eu não quero. Quando eu decido mudar de atitude, quando eu desejo isso dentro de mim, Deus vai fazer um milagre, porque eu estou desejando. Mas enquanto você não desejar mudar, vai passar ano, mais ano, o tempo vai passar, você vai envelhecer e vai continuar a mesma pessoa. Pastor, porque você tem que desejar. E quando se deseja algo, se paga preço. Quando Zaqueu desejou ver Jesus, primeira coisa, ele decidiu pagar um preço. Ele sabia que não podia enfrentar aquela multidão, mas ele disse, mas eu posso me trepar nessa árvore. Quem era Zaqueu para trepar numa árvore? Era uma autoridade. Para ele era ridículo. Para ele não era bom, para ele era vergonhoso, mas ele disse, eu vou sumir, eu vou pagar esse mico, eu vou me atrepar aqui, vou esperar Jesus passar. É isso que a gente não quer, irmão. A gente quer que as coisas aconteçam conosco, mas nós não estamos dispostos a pagar preço. O desejo de querer e de viver uma experiência nova, vai produzir em você algo chamado esforço. Você vai fazer algo para as coisas acontecerem. Mas como diz provérbio, né? Diz assim, o preguiçoso sonha e nada tem. Ou seja, o camarada decide desejar as coisas, mas não faz nada. Porque quando eu desejo algo, eu vou pagar um preço por aquilo que eu desejo. Quando Eva desejou a maçã, ela decidiu abrir mão daquilo que Deus tinha entregado nas mãos dela. Tem pessoas que estão abrindo mão porque têm desejado coisas erradas. Deseje aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Deseje isso na alma. Porque quando Zaqueu desejou, Jesus disse, eu vou na tua casa, desce Zaqueu. Desce, hoje eu vou para a tua casa. Sabe o que é que ele ouve? Mas ele está comendo com um publicano, é um pecador. Ele escuta e ele diz, Jesus, eu vou devolver. Eu vou devolver metade do que eu peguei. E se alguém aqui reclamar que eu fui injusto com ele, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus escuta essa frase desse homem, Jesus disse, a salvação entrou aqui hoje. O milagre está acontecendo. Porque o cabo que tomava hoje está devolvendo, Deus está mudando. Porque houve desejo. A Bíblia não enfatiza muito a questão
como era Zaqueu exatamente. Mas o que se sabe é que se um homem na posição dele não era bem-vindo. Às vezes até a própria família o rejeitava. Ele não era bem-vindo. Era aquele que era nó cego. Sabe o nó cego? Aquele que todo mundo tem uma queixa. Era Zaqueu. Todo mundo tinha uma queixa. Todo mundo tinha uma história. E Deus disse assim: Zaqueu, hoje eu vou para a tua casa. Hoje eu vou entrar na sua casa. Porque Jesus olhou para o desejo do coração dele. Quando Jesus vê toda aquela cena, Jesus observa que aquele homem tinha um desejo no coração, diferente da multidão que só queria algo. Mas aquele homem estava cansado de ter uma vida errada. Ele sabia que só o Mestre Jesus poderia mudar o estado de espírito dele. E ele desejou isso. Assim como o filho pródigo decidiu voltar para sua casa, porque ele também desejou, ele chora. Lucas 15, ele chora, ele reclama, ele diz: meu Deus, foi o que eu fiz, eu preciso voltar para a casa de meu pai. Ele desejou tudo isso. Deseje no coração, tenha desejo. Se você não desejar, as coisas não vão acontecer. Deixa arder no teu coração. Deseja, tenha desejo. Porque se você não tiver isso, Deus vai estar aqui, você aí, e a bênção talvez não chegue aí, pelo fato de você não desejar. As bênçãos estão prontas para você, mas você poderá desfrutar delas se você desejá-las. Se você não desejá-las, Deus não vai fazer tudo por ti. Você tem que desejar. Pastor, eu desejo ter uma mentalidade nova. Deseje isso no coração, que o Espírito Santo vai te ajudar. Pode ter certeza que Deus vai a teu encontro, porque Ele está olhando para o desejo do teu coração e Ele vai atender a tua necessidade. Seja lá qual for o desejo que está dentro de você, se é um desejo, expressa isso para Ele. Mostra isso através de atitudes. Porque Deus já sabe, Deus já leu o teu coração, tu não precisa nem abrir a boca, Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe até onde você está disposto ou disposta a ir por aquilo que você está desejando. Mas o que eu acho impressionante, quando não é as coisas do reino, a gente percebe que as pessoas, elas gastam mais energia. Eu me preocupo quando eu vejo um irmão, principalmente dessa igreja que eu pastoreio, que eu vejo esforços além da conta para algo pessoal. Mas quando é para o reino, não posso, estou com dor de cabeça, estou cansado, não vou, me atrasei. Você não vê a preocupação de fazer o melhor. E não faz o melhor por quê? Porque não é desejo. Porque aquilo que é desejo, a gente se dá, a gente se empenha, a gente gasta a nossa energia. É ou não é? Quando você está desejando algo, não é diferente? Você corre atrás, você vai fazer. Mas quando não é desejo, se der, beleza. Não, não deu não, não posso não. A gente escuta tanto isso. Eu quero lhe dizer, crie desejo no coração. Deseje ter experiências novas com Jesus. Deseje isso na sua alma. Que seja um desejo
A cada culto que você vir, você voltar para casa com uma experiência nova. Porque se você não desejar, o pastor vai se esfolar aqui, mas você não vai sentir nada. Porque o desejo é seu, não é meu. Você que tem que desejar isso. E quando você deseja, você chama a atenção do Eterno. Você vai chamar a atenção. Não tenha dúvida disso. Mas se você não desejar, você não vai chamar a atenção. Tem que ter desejo. Deseje ser melhor do que o que você é. Deseje ter uma experiência nova. Deseje ser melhor. Deseje subir de degrau. Não se conforme. Você já chegou no nível amém, mas deseje algo mais. Deseje viver as experiências que está disponível para você. Deus não está limitado a nenhum de vocês. Mas se você não desejar, Ele vai estar. Porque não é desejo seu. Então, se não é desejo, por que Deus vai se lançar a você se você nem quer? Mas a partir do momento que você desejar, você vai ver, sentir, porque Ele vai lhe visitar. Assim como Ele olhou para Zaqueu e disse: hoje eu vou na tua casa. Mas você tem que desejar. Deseje isso no coração. Deseje isso na alma. Seja uma mulher e um homem de Deus que seja inconformado com o que você tem vivido, mas deseje muito mais. Deseje mais e mais. Olha aqui em Lucas 15. Eu quero só lhe mostrar algo. O Golado diz: pastor, toda vida que eu escuto o microfone eu baixo. Não é bem verdade não, né, Goladinho? Oi? Quando brinca comigo é uma coisa, quando brinca com Deus é outra. Que Deus faça a justiça dele, do jeito dele. Porque não está brincando comigo, está brincando com Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Já abriu? 15. Vamos ler a partir do... Deixa eu ver aqui. Desculpa. Lucas 15. É só para mim poder finalizar. 15. A partir do 11. Eu vou ler, mas tem um versículo que eu quero frisar aqui, mas eu vou ler tudo. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dar-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante. Lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este mandou para os seus campos para cuidar de porcos. O único emprego que ele arrumou foi cuidar de porcos. Ele estava encheu o estômago com alfarrobas, ou seja, comida de porco, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caído em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Ele caiu em si. Ele lembrou da casa do pai. E é daqui que ele deseja voltar para a casa do pai.
Ele diz: vou me levantar, 18, vou me levantar, irei até o meu pai e lhe darei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. E carregando, lançou-se ao seu pescoço e beijou. Essa é a atitude de Deus. Quando você deseja, Ele corre ao teu encontro. O que é que Ele faz? Ele te abraça e te beija. Ele não vai fazer nada diferente disso. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava o quê? Morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Olha o que ele diz: estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Observe que o pai diz para toda a sua casa, e disse: esse já estava morto. Significa dizer que quando nós quebramos uma aliança com Deus, que quando nós rompemos essa aliança, quando nós saímos debaixo da sua tutela, nós morremos espiritualmente. Era o estado que esse jovem estava, morto. Ele diz: ele estava morto, mas ele foi achado. Observe o que diz lá, o que é que diz com Zaqueu? Olha o que ele diz. Desculpa. Olha o que ele diz no versículo final do texto. Ele diz assim, ó. Deixa eu só mostrar para você. Olha o que ele diz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Porque Jesus faz uma confirmação. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Era um judeu, era filho da casa, mas estava morto nos seus delitos e pecados. E foi achado, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a função do nosso Deus. Saiba que todas as vezes que nós pecamos, e como Romanos diz, todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Quando pecamos, nos separamos, mas quando nos arrependemos, Deus faz conexão de novo conosco. E o melhor, Ele abraça e beija e diz assim: você foi salvo. Você estava perdido, mas eu lhe achei. Você estava morto, mas reviveu. É assim que Deus faz. Mas o que é que o diabo faz? Tenta nos convencer que já estamos mortos. O diabo tenta nos convencer que a nossa história já acabou, porque cometemos alguns erros. Mas eu quero lhe dizer que Deus está disposto a lhe abraçar e lhe beijar. Ele está disposto a lhe abraçar e lhe beijar, desde que você tenha desejo no coração. Se você tem esse desejo, abra os braços assim, abra bem os braços, e agora faça
de conta que ele está na sua frente e você vai dar um abraço nele. Sinta ele lhe abraçando e beijando o seu pescoço, dizendo: você estava perdido, mas foi achado. Aleluia, glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Oh, glória a Deus. Eu ia falar aqui dos obstáculos, mas não dá não. Eu acredito que Deus queria falar exatamente isso para você. Fica de pé. Vamos adorar. Vamos falar com Deus. Se você não tinha desejo, peça para Deus colocar esse desejo no teu coração. Para que você deseje. Para que você tenha desejo como Davi desejou. Davi dizia: Senhor, no céu não tem outro a não ser o Senhor. E na terra, a última coisa que desejo. Não desejo outra coisa além de ti. Que o teu desejo. Que o teu desejo. Que o teu desejo. Não venha ser outro a não ser o Senhor. Que o teu maior desejo. Eu sei que a gente se apega a algumas coisas na terra, como ser humano, mas eu quero lhe dizer que você precisa colocar o céu como prioridade na sua vida e desejar que o teu maior desejo é ver Jesus, é se deparar com Ele, é poder falar com Ele, é poder viver uma experiência nova com Ele. Deseja isso. Quando você sair da sua casa, saia dizendo para você mesmo: hoje Deus vai falar comigo. Se for uma exortação, que Deus me exorte. Se for uma repreensão, que Deus me repreenda. Mas se for para Deus me alegrar com uma palavra, que Ele me alegre. Mas que o Senhor fale comigo. Que eu não venha ver o meu pastor, mas aquilo que está saindo da boca dele, eu possa entender, compreender que é algo que está vindo do trono